Durante a semana que passou, os noticiários portugueses e internacionais relataram as conclusões da Comissão Independente sobre os Abusos Sexuais na Igreja em França. Conclusões chocantes, arrepiantes, que o Papa Francisco chamou uma vergonha. Foi, como o Presidente da Comissão o disse, uma descida ao abismo do mal na Igreja francesa. Atravessar o mistério da iniquidade, desta travessia, ninguém ficou ileso. A própria equipa, que foi uma equipa interdisciplinar, reunindo teólogos, canonistas, sociólogos, comissão de apoio às vítimas, comissão de apoio à infância, legisladores, a certa altura, precisou de acompanhamento psicológico, porque atravessar a realidade e ouvir o grito das vítimas, o relato das vítimas, foi profundamente doloroso. O relatório procurou dar voz às vítimas e foi elaborado em função das mesmas, atravessando a vergonha, o abismo, do mal praticado por clérigos, por religiosos e por leigos, protegido com a sacralidade da Igreja, dos sacramentos e da própria condição missionária. E aqui está o escândalo. Uma missão de vida torna-se numa violência de morte. Concluiu-se que os abusos foram cometidos por agressores dentro de quadros institucionais, na missão da Igreja, protegidos com o silêncio das instituições, em que se não teve em conta o grito das vítimas. Também se deu voz aos padres no terreno, que hoje, em França e no mundo inteiro, todo o clero está suspeito de crime e de agressão. E por isso, todos pagam pelas maçãs podres que alguns o foram. Propõe-se uma revisão da teologia do sacerdócio, uma mudança no direito canónico, uma clarificação das infrações e penas, o respeito pelas vítimas no processo. Propõe-se com ousadia que a Igreja tenha uma autoridade sinodal, controlada, com a presença de leigos e particularmente de mulheres. Este relatório foi um gesto corajoso da Igreja francesa. É também um exemplo que poderá e que esperemos que seja seguido por outras igrejas noutros países e por outras instituições da sociedade civil. Por aqui, com a coragem de descer ao abismo do mal, identificar culpados e fazermos todos um processo de verdade e dignificação das vítimas, poderemos estar todos no caminho da cura. A par destas notícias, uma outra nos alegrava, embora fosse triste. Falava-se bem da Igreja, também. E bem, muito bem, honradamente bem, de um sacerdote que marcou a Igreja contemporânea, o Padre Vítor Feitor Pinto. Era, no contexto de outras notícias, uma notícia redentora. A Igreja também é notícia e pelas melhores razões. O testemunho do Padre Vítor, a sua paixão pelo serviço à Igreja e à sociedade, a alegria de ser padre, a cultura da amizade que cuidava, a sua voz autorizada
de perito em questões de bioética. Foi um apaixonado pelo concílio e protagonizou em Portugal os primeiros momentos da recepção do Vaticano II e sempre foi fiel à renovação conciliar. Marcou, em pleno tempo revolucionário, o início de uma pastoral juvenil e nos anos 80, em período de pouca prática religiosa, liderou uma pastoral de valorização do domingo. E depois entra no campo da saúde, da bioética, acompanhando os processos legislativos do testamento vital, da doação dos órgãos, dos cuidados paliativos, da pastoral da saúde em contexto hospitalar. Tanta ajuda, dialogando no Parlamento com as comissões parlamentares, sendo voz respeitada à direita e à esquerda e honradamente reconhecida a sua voz num voto de louvor unanimemente expresso pelo Parlamento. Custa-nos a sua partida, mas sobretudo damos graças a Deus pelo dom do seu testemunho à Igreja e à sociedade.